Mais palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, hoje nós estamos na última Santa Ceia deste ano, renovando o voto de aguardar a volta de Jesus e a visão da igreja tornar gloriosa. É a semana para o aniversário da igreja, que vai ser dia 19. Aqui teremos uma confraternização, um buffet, convidados que vão vir e uma grande festa, e segue a mensagem que estamos pregando, que é a unção do profeta Elias, aponta para a igreja gloriosa, e a qual nessa semana vamos completar a ministração. Mas hoje completamos a parte inicial. Então vamos ler agora uma passagem do resumo que está sendo pregado para completar essa fase, porque amanhã, até no dia 19, haverá então a fase derradeira do que é a unção de Elias. Vamos ler hoje no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, começando a leitura no verso 12. Pela manhã já tivemos também uma parte, e agora completaremos sobre as 12 pedras, para depois falarmos do fundamento principal da unção do profeta Elias, que aponta para a igreja hoje. Evangelho de São Lucas, capítulo 6, verso 12. Quem encontrou diz amém. Vamos então ler. Jesus elege 12 apóstolos. Apóstolo quer dizer aquele que viu Jesus e andou com ele. Lucas, que estamos lendo, 6, 12. E aconteceu que naqueles dias Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e elegeu 12 daqueles que o seguiam, a quem também deu o nome de apóstolos. Apóstolo, aquele que viu Jesus e andou com ele, ou enviado por ele. Então os nomes eram Simão, a qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Natanael, que é chamado também Bartolomeu, e Mateus, que foi chamado Levi, e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e um outro Simão, chamado Zelador, e Judas, filho de Tiago, e o outro Judas, chamado Judas Iscariote, que foi o que chamado o traidor. Então podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então estamos relatando que um dos períodos que Deus nos levou à conversão, não falando de forma repetitiva o que ele já mostrou, mas em certa parte do chamado de Deus, vimos sempre 12 pedras no meio de areia. E então, com o tempo, que Deus foi mostrando que aquelas 12 pedras tinham um significado importante. Com o tempo foi se revelando porque que Deus levantou também o profeta Elias, e Elias restaurou o altar de Deus com 12 pedras, e porque também o Senhor levantou a igreja através de 12 apóstolos. Então a base da campanha é a unção de Elias, aponta para a igreja nos dias de hoje. Então, se você tem acompanhado a leitura, tem sido lido lá em 1 Reis, no capítulo 18, verso 30, que diz o seguinte: então o profeta Elias, na ordem de Deus, convocou todo o povo para chegar a ele, e ele consertou o altar de Deus que estava arruinado. Na Bíblia João Ferreira, quebrado. E o profeta Elias pegou 12 pedras, conforme ao número das famílias dos filhos de Israel, o qual vê a palavra de Deus. Israel será uma grande nação, será o seu nome. Então isso é um dos princípios da unção de Elias. Elias reparou o altar de Deus com 12 pedras.
E sempre que fala 12, 12 aponta para o governo de Deus na terra. Então, quando fala 12 tribos, é porque Deus levantou 12 famílias, 12 príncipes, 12 irmãos, e levantou a nação de Israel, e por isso que o 12 aponta para o governo de Deus. Através dos 12 príncipes, levantou Israel, a qual nasceria Jesus. Quando vem Jesus, ele levanta 12 apóstolos, que nós lemos agora de novo, para julgarem as tribos de Israel. Não é que vamos ter agora 12 para nós. O 12 representa o governo de Deus na nossa vida. Mas agora, o 12 tem que estar dentro de nós, que é o altar de Deus. Por isso que a unção de Elias aponta para a igreja gloriosa. Se alguém falar, mas Jesus teve 12, mas se você ler lá na passagem que sempre falamos, os 12 foi para julgar as tribos de Israel, não é para nós termos 12. Está lá em Marcos 19, 27 e 28, que Jesus levantou os 12 também para julgar as tribos de Israel. Mas cada um dos 12 tem um sentido agora para o nosso espírito. Cada um de nós é o altar de Deus. Então o altar de Deus é composto de 12 pedras. Se você então ler sobre os 12 apóstolos, você vai notar que 3 classes de apóstolos, cada classe com 4 nomes. Nomes que apontam para sentimentos, nomes que apontam para agradar a Deus, e nomes que combatem a influência do inferno no ser humano. Aí você vai ver que os 12 nomes compõem 12 princípios que tem que estar dentro de nós para cair fogo no altar. Se o altar não estiver preparado, não há como ter avivamento. Mas a pessoa pode estar servindo a Deus, recebendo bênção, louvando, pregando, mas não há como completar o avivamento. Por isso que demora o avivamento, porque a tendência do cristão é ter dificuldade de reparar o altar de Deus. Por isso que tem que ter a unção do profeta Elias. Por que a unção de Elias? Porque Elias foi o homem que reparou o altar de Deus. Jesus levantou os 12 apóstolos, e para nós agora temos que ter dentro de nós as 12 pedras para o altar de Deus. Então a dificuldade é essa, de não reparar o altar de Deus. Então quando Deus deu a conversão há muito tempo, ele sempre dava aquela visão de 12 pedras no meio de areia, e com o tempo que Deus foi mostrando que a igreja que torna gloriosa, ela vai reparando o altar de Deus. Então qual que é os nomes que têm sido falados? Então começamos a falar de Natanael, que é traduzido também como Bartolomeu, que tem o nome hebraico e o nome grego. Então quem foi Natanael? Foi explicado. Jesus viu Natanael. Antes dele aproximar de Jesus, Jesus já via ele debaixo da figueira. Então ele vai aproximando de Jesus, e Jesus fala: eis um verdadeiro israelita, um homem sem dolo, sem malícia. Então Natanael se espanta e fala: como tu sabe meu nome? E tu é mesmo o Messias? Então Jesus fala: só porque tu me viu falar o teu nome, tu vai ver anjos sobre o Filho do Homem subindo e descendo. Então um dos primeiros que é falado de apontamento na área emocional é Natanael. É o primeiro ponto do altar, o cristão sem dolo, sem malícia. Aí foi explicado o conceito de dolo. O dolo é usado no meio jurídico como a determinação de uma pessoa visando o mal em alguém, planejar o mal para alguém. Isso é o dolo. Então a pessoa mata alguém, ele planejou a arma, ele planejou a cilada e mata a pessoa. Isso é o dolo. Visou o mal sobre alguém, mas antes ele planejou, antes ele pensou o mal. Então o cristão não pode ter o dolo, senão ele não vai nunca restaurar o altar de Deus. E a maior dificuldade é essa na igreja, é a dificuldade do cristão de livrar do dolo e restaurar o altar de Deus, ter o princípio de Natanael, que quer dizer doação. Então o dolo pode estar na sua família, no seu casamento, dentro da igreja, no seu trabalho, nas atividades. Vamos supor que você está aqui na igreja, aí você é um homem, uma mulher, aí você está planejando, pensando mal de alguém,
ou na área sexual, ou desejar mal para alguém, ou falar mal de alguém. Então isso é o dolo, é desejar algo contra alguém, falar o mal de alguém, querer algo contra alguém, já planejar algo contra a pessoa. Então tome cuidado com o seu coração ao olhar para alguém, desejar alguém, ao querer algo com alguém. Isso daí vai te condenar. Então a dificuldade do altar não ser restaurado é porque começa no princípio de Natanael. E como que vence o dolo? É a pessoa doadora. O doador, ele só quer o melhor para as pessoas. Ele abençoa, ele doa, ele ajuda, ele não deseja mal para ninguém, ele não comenta da vida alheia, ele não espalha o boato, ele não deseja engano, ele não usa de malícia. A malícia é ligada ao dolo. A malícia é o desejo maldoso sexual por alguém. Então Jesus chamou Natanael nesse sentido, para restaurar o altar de Deus. E infelizmente as igrejas estão cheias de dolo e malícia, e por isso que não há avivamento. E a pessoa fala, mas a igreja está assim, mas não melhorou. Vai ver lá no coração da pessoa, cheio de dolo, cheio de malícia. Mas Deus chamou Natanael para quê? Para reparar o altar de Deus. Por isso que temos que ter a unção de Elias. E quando você fala, meu Deus, eu quero a unção de Elias na minha vida, você vai notar que o Espírito de Deus vai lá no seu coração e vai te falar, você é um criminoso, você tem dolo com a irmã, com o irmão, você tem dolo até com o seu patrão, no seu casamento, você começou a namorar, mas você já está planejando algo e nem comunicou com a pessoa, você está pensando só em você mesmo. Então o Espírito de Deus vai te mostrando aonde está o dolo. E se não largar isso, o altar não vai ficar operante para Deus. Pode estar servindo a Deus, pode estar pregando, cantando, vindo na igreja, mas o altar não reparado, não cai fogo no altar. Então por isso que Jesus levantou o profeta Elias, reparou o altar de Deus, caiu fogo no altar. Vem Jesus, levanta os 12 para compor a igreja, e agora o altar de Deus é dentro de nós. As 12 pedras, os 12 princípios. Como que então Deus opera? É você falar, Senhor, que a unção de Elias vem na minha vida, e a unção de Elias vai apontar para você. Quando fala a unção de Elias, é a forma do Espírito de Deus operar. Ele vai mostrar no seu coração tem dolo. Se não tiver, o Espírito Santo vai passar para outro princípio. Aí falamos, por exemplo, de Mateus. Mateus chamava Levi. Então Levi estava lá na alfândega roubando os impostos. É igual ocorre hoje no Brasil, corrupção, engano, enriquecimento ilícito. Então Levi, que tornou o evangelista Mateus, ele era cobrador dos impostos, roubava e explorava o povo. Mas Jesus passa na alfândega e fala, Levi, me segue agora. Então Levi deixa o dinheiro lá, deixa a riqueza dele para trás, segue Jesus e torna um apóstolo. E a palavra Levi quer dizer aquele que ouve ao Senhor e obedece ao Senhor e torna íntimo de Deus. Tanto a tribo de Levi como o nome de Levi que tornou Mateus. Então você tem que falar, meu Deus, eu quero a unção de Levi na minha vida, eu quero ouvir a voz do Senhor, e o que sai da minha boca é sim ou não. O que passa disso é procedência maligna. Eu quero ser íntimo do Pai e viver a palavra dele. Aí você não vai ficar ouvindo murmurador, fofoqueiro, blasfemo, porque quem conta um ponto, aumenta o quê? Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Se você ou falar da minha vida e passa para alguém, logicamente o inimigo vai te levar a aumentar a palavra que não é verdade. E aí o altar se quebra. Dificilmente você ouve conversar com pessoa, mas eu gosto de atender as pessoas no escritório, ouço e só coloco em oração. Tome cuidado com quem você fala e conversa, o que você espalha, senão o altar se quebra. Mas se você fala, não, vou conversar o que Deus manda, a palavra é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então tome cuidado na casa que você vai, onde você vai, espalhar boato, comentar da vida alheia, comentar assunto. Ah, meu parente falou isso, e começa a espalhar o mal na família. Ah, isso falou na igreja, e pega o celular, o telefone, site social, e espalha tudo. Seu altar
está quebradinho, não vai cair fogo no altar. E pode estar na igreja, ou qualquer igreja, mas o altar não vai funcionar. Então a igreja tem que estar sempre falando: meu Deus, eu quero a unção de Elias, porque o altar vai sendo formado. Então tudo isso já foi pregado. Estamos só recapitulando, porque cada etapa foi mais aprofundada. Depois falamos de um outro apóstolo que foi chamado Felipe. A palavra Felipe é aquele que torna uma pessoa dedicada a Deus, uma pessoa que não desiste de Deus, e ele faz com prazer e alegria. Na tradução Monfate que nós lemos, Felipe, força de um homem comparado a 100 homens. Então a pessoa não desanima. Deus não aceita pessoa desanimada. Pode ter luta e labuta, mas ele está sempre animado. Então você tem que ter unção de Elias. Não vou na igreja não, está chovendo. Não vou mais não, que está ocorrendo isso, aquilo. Qualquer coisa desanima. Mas se a pessoa fala: não, eu vou e vou fazer o melhor ainda. Se hoje eu orei meia hora, amanhã eu vou orar mais ainda. Se hoje eu ajudei a igreja, amanhã eu vou ajudar mais ainda. Se hoje eu ganhei uma alma, amanhã eu vou lutar para ganhar mais. Sempre animado. Agora a pessoa: estou desanimado, a luta está grande, não tenho condição de orar, Deus não me atendeu naquele pedido. Não, mas o altar é composto de ânimo. Todo dia o melhor para Deus, todo dia o melhor esforço. Por isso que Deus fala lá com Josué: esforça, tem bom ânimo, farei herdar esse povo. Sem ânimo não adianta. O ânimo não é Deus que dá, é nós que temos que ter ânimo. Porque a palavra Felipe quer dizer ânimo de 100, sempre animado, sempre focado nas promessas de Deus. Se você não focar na promessa, você vai ficar vendo problema. Mas se você falar: não, a promessa é grande, ruas de ouro, mansões eternas, o melhor para a terra e para a eternidade, então vai estar sempre animado. O cristão desanimado não tem. Por isso que a pessoa não vai adiante. Começa a rede jovem, não vai adiante. Começa grupo senhor, não vai adiante. Não que não está indo, mas ao longo do tempo sempre você vê alto e baixo. Na hora que vai melhorar, o altar está quebrado, pessoa desanimado, não vai adiante, não empenha de todo o coração. Eu garanto, se você for animado, você pode começar com um que vai multiplicar, mas ao longo do tempo desanima. Mas o altar não é só uma pedra. Pode ver que muitas vezes começou mal porque tem dolo, ou muitas vezes porque ouve muita coisa. Você pode ver a pessoa que não está na casa de Deus, não vem, a primeira coisa que ele vai falar é má notícia, engano e falatório. Mas o cristão é sim, sim, não, não. Então essa pessoa vai adiante, o altar vai sendo restaurado. Falamos também de André. André representa a pessoa que combate até morrer, mas não desiste. É o ânimo somado à batalha. Os valentes de Davi, viu Davi com sede, eles foram até Belém pegar água, ao risco de vida. E Davi pega aquela água e fala: vocês me deram a vida para me beber água? Animados, e pessoas que dão a vida pelo evangelho. Mas tem pessoa que não está nem aí com a igreja. Não vou mais não tem mais ânimo, não quero mais dar a vida pelo evangelho, eu quero me defender, meu emprego, meu trabalho, meu salário, e igreja que se vira. Mas aí não serve para Deus. Então Elias foi reparando o altar. Cada um desses princípios é o altar de Deus. Pois falamos também de Levi, de André, depois de Mateus. Falamos também de Pedro. O que é o Pedro? Na tradução, Pedro quer dizer rocha ou pedra. Só que no original diz que é aperfeiçoar, porque a rocha é feita de camadas de areia até formar uma pedra. Você pode ler lá aqui em Pedro, é a única parte na Bíblia que fala dos degraus da fé. Pedro fala sobre a fé, acrescente a bondade, a virtude, a piedade, a mansidão, o amor fraternal. Isso que Deus quis de Pedro, o aperfeiçoamento. Então sempre você tem que ver: eu tenho fé, mas agora estou com bondade, estou desejando o melhor para o próximo, estou com virtude de Deus, cada vez eu quero o melhor para a pessoa, eu não quero nada de mal para ninguém, eu quero o que eu tenho para o próximo também. É a bondade, é a virtude, a piedade de colocar no lugar do sofredor
Isso que Deus quis de Pedro, e ele então foi aperfeiçoando e tornou um apóstolo, apesar dele ter negado Jesus e apesar dele ter feito 3 negações, mas ele aperfeiçoou. Mas você vai notar que os 12 nomes, alguns nomes se repetem. Um é deles, Simão, por isso que falamos Simão Pedro uma vez, e veja bem que lá embaixo na leitura você nota que tem outro Simão. Então veja bem, verso 14, Simão, chamado Pedro. No verso 15, e outro Simão chamado Zelador. A palavra Simão aponta para Pedro, Cefas ou aperfeiçoamento. Por que Jesus chamou 2 nomes iguais? E o que tem a ver isso com o altar? É o mistério de Deus que ele revela. Veja bem, aperfeiçoamento. Quando repete o nome, é porque Deus quer refrisar. Deus quer que você não esqueça e aperfeiçoe, que você sempre medite que está aperfeiçoando ou não. Por isso que chama 2 apóstolos com o mesmo nome. Então sempre que você lembra de Pedro, aperfeiçoamento, 2 nomes iguais, 2 Simão. Sempre você vê que escala do degrau eu estou no aperfeiçoamento. Na minha fé em Cristo, eu estou na bondade, na virtude, na piedade, ou estou no primeiro nível ainda? Então você tem que estar sempre reciclando, vendo o nível que você está, senão o altar não funciona. Como que você está hoje? O ano está terminando, você tem fé, você está piedoso, você está uma pessoa que tem bondade, quer o melhor para o outro, ou você ainda continua com fé, mas ainda com malícia, olhando para o irmão com desejo malicioso, ou querendo o mal para a pessoa? Porque se você tiver isto, o altar não funciona, passa ano e ano, é o mesmo crente, a mesma coisa, aquela coisa asquerosa, fala que serve a Deus, produzindo mal na igreja, murmúrio, fofoca, queixume, briga, querendo que o outro saia, escandalizando. Mas só que Deus não vai operar se não tiver o altar restaurado. É a grande demora que ocorre da igreja tornar gloriosa, se o altar não restaurar. Veja então que uma das causas do profeta Elias ter ficado desesperado, porque ele vê cair fogo no altar, mas logo Jezabel dá uma sentença para ele ser morto, uma perseguição de morte contra Elias, e ele sai desesperado, ele fala, ficou só eu, não tem ninguém para me defender, para me ajudar. Então Elias fala, Deus, é melhor morrer, e não tem mais jeito, Israel, o altar foi reparado, caiu fogo, e mesmo assim o povo não fez nada, ainda a rainha quer me matar. É a mesma coisa hoje. Então Deus quer restaurar o altar de cada um de nós, mas mesmo assim você vai notar que o inimigo vai tentar ainda usar quem não tem o altar reparado para continuar murmurando, agredindo, com malícia na igreja, dolo, ou ouvindo muito falatório, espalhando boato, engano, usando o nome da pessoa sem ele estar presente, que isso é o pior dolo que existe. Usar o nome de alguém é dolo, sem a pessoa estar presente, e o altar se quebra. Então Elias ficou desesperado, ele pede a morte, mas Deus fala, Elias, não ficou só você, eu guardei 7.000 remanescentes que não se dobraram a Baal. Então se não tiver aqui, em muitos locais Deus terá o seu remanescente, aqueles que têm o altar reparado. Então Deus deu esta ordem ao ministério. Mas se você não buscar a unção de Elias, não deixar o Espírito de Deus colocar o altar no lugar certo, você pode pensar que não está valendo a pena, porque o inimigo vai tentar contra a sua vida para te destruir, como tentou matar Elias. Mas Deus tem o seu remanescente. Mas se você então fala, não desisto, mesmo que ainda está o meu altar por reparar, eu vou continuar até ter as 12 pedras e cair fogo no altar, que é a próxima etapa agora. Por que ainda Deus mandou jogar água 2 vezes no altar, e pôs o holocausto, e depois que veio o fogo? Então nós vamos completar ao longo da semana
o altar reparado aonde Deus faz avivamento. Mas veja bem que ainda tem várias passagens. Então falamos de Pedro, depois falamos de João. João era um jovem que tinha 16, 17 anos, que virou apóstolo. João quer dizer Boanerges, filho do trovão. Mas em outra tradução diz total dependência de Deus. É o outro princípio que Deus quer. Dependência de Deus. O que é depender de Deus? Enquanto você estiver falando eu, vai atrapalhar Deus. Aí eu penso assim, eu acho assim, não, assim é melhor porque o meu desejo é esse. Enquanto eu mandar, o altar está quebrado. Mas se você fala, não vive mais eu, Cristo vive em mim, Senhor, é a tua vontade, eu dependo de ti, pode vir o que for, que eu vou fazer a tua vontade. Por isso que João é escolhido para receber o Apocalipse na ilha de Patmos, porque ele foi perseguido pelo Império Romano, ele foi levado para a prisão perpétua. Então ele não valorizou o eu, ele valorizou a palavra. Quando o eu não tinha mais, Deus dá a revelação dos últimos tempos para João, o livro de Apocalipse. O eu atrapalha Deus de operar, mas aonde o eu não manda, então é dependência de Deus. Então quando você fala, ó Deus, eu quero a unção de Elias, então o Espírito de Deus vai te falar, meu filho, o seu eu está ainda muito mandão, você ainda quer satisfação pessoal, você acha que assim que é o melhor, você acha assim que é o ideal, mas você vai aprender o que Deus quer, como que Deus quer que faça. Aí o altar se repara. João é o apóstolo que reclinou a cabeça no peito de Jesus na última ceia, o discípulo amado. Então isso já foi tudo pregado. Todos esses nomes foram exaustivamente falados. Aí pela manhã, nós falamos mais um, que foi Tiago. Tiago tem o irmão de Jesus, que é a carta de Tiago, e o Tiago apóstolo. O Tiago, que era irmão de Jesus, não era um dos 12. O que era Tiago, que seguia Jesus, era o apóstolo. E a palavra Tiago aponta para o nome de Jacó. Tiago quer dizer suplantador. Foi pregado de novo pela manhã, porque é uma mensagem já ministrada. Quem foi Jacó? Jacó foi aquele que tinha o irmão Esaú, eram gêmeos. Mas Jacó pega no calcanhar de Esaú para nascer primeiro, quer dizer, ladrão, suplantador. Mas um dia Esaú vende a primogenitura, não quer mais a herança de Abraão e passa para Jacó. Mas para Deus usar Jacó, o que Deus fez? Deus usou o princípio do verme. O que é o verme? O verme é contrário à cobra, à serpente. Se você for chegar perto de uma cascavel, ela vai dar bosta, tem veneno e mata. Mas se você pegar uma minhoca, um verme, ele mexe um pouquinho, não tem veneno, ele se entrega. Então assim é o princípio de Tiago. Sempre que você enfrentar um problema na unção de Elias, sempre que você enfrentar um problema em casa, com o filho, com o esposo, no trabalho, sempre que você fala, eu vou agir como um verme. O verme pode ser pisado, esmagado, não reage, não lança veneno, não lança praga. O verme se deixa ser pisado. Isso que ocorreu com Jacó. O sogro dele, Labão, mudou o salário dele, para ele trabalhar 7 anos para ter o casamento com Raquel. E depois ele é enganado. Ele tem que trabalhar mais 7 anos. Ele podia brigar, dar pontapé, matar o sogro. Ele fala, não, vou trabalhar então mais 7 anos para conquistar Raquel. Então ele vai virando um verme. Por isso que Deus fala, Jacó, verme de Jacó. Ele se deixou ser esmagado, não reagiu como veneno, como serpente. E o salário é mudado, e ele tem o salário recompensado. Deus muda até a genética das ovelhas para enriquecê-lo. Ele volta para encontrar o irmão Esaú que quer matá-lo. E Jacó vai dando presente para o irmão nas caravanas. Caravana vai aproximando, e o soldado pergunta de quem? É de Jacó para o seu irmão, presente atrás de presente. Então foi quebrantando Esaú. Antes ele foi suplantador, depois ele foi presenteador, ele foi honrar o irmão. E na hora que eles encontram, se beijam, se abraçam e restaura a família. E Jacó passa a ser honrado, então ele torna abençoador. Então é o princípio de Tiago, é o princípio de Jacó, é a mesma coisa. Agir como verme, toda situação faça como verme.
Se está com um problema no casamento, na empresa, na igreja, em qualquer lugar, deixe ser pisado. Fala, não, pode pisar, pode me esmagar, não vou reagir, não vou bater boca, nem agredir, nem falar alto. Pode me excomungar, pode amaldiçoar, pode me pisar, vou agir igual a um verme, pode pisar de todo jeito. Não vou agir como serpente. Logicamente, Deus pega a sua causa e lhe faz justiça. Mas se você reagir no pontapé, na agressividade, o altar está quebrado. Não vai funcionar de maneira alguma. E tem pessoa que não tem como ser usado por Deus, porque qualquer coisa que ocorre, ele já lança o veneno, ele lança praga, ele sai da igreja, ele reage, ele briga, e ele quer matar e causa dano. Sempre peça a unção de Elias. Elias aponta para a igreja gloriosa, as 12 pedras. Veja então que aí falamos os nomes de vários apóstolos, mas veja bem, como foi falado inicialmente, tem alguns que são repetidos. Simão tem 2, Tiago tem 2, veja bem lá, Tiago, que falamos agora no verso 14, e lá no 16 tem outro Tiago, e Judas, filho de Tiago, e também Judas Iscariote, e lá no 14, André, seu irmão Tiago, e Mateus e Tomé e Tiago. 2 Tiagos, 2 Simão, 2 Judas e 1 Tomé. Veja bem, Tomé falamos agora, 2 Simão, 2 Tiago, 2 Judas. Se você somar, dá o número 6. 6 é o número de Satanás, o número imperfeito, incompleto. E justamente esses 3 nomes é que aponta para o confronto ao diabo. O que Simão Pedro fez? Negou Jesus e o negou 3 vezes, o abandonou. Veja bem que também Judas vendeu Jesus por 30 moedas e o traiu. E Tiago aponta para a pessoa que não pode agir como serpente, mas como verme. E a palavra Tiago tem uma tradução muito peculiar. Veja bem, encontramos várias traduções. Jacó como Tiago, mas o interessante da tradução de Tomé é aquele que duvida. Por isso que Tomé fala, eu só acredito se Jesus ressuscitou, se eu colocar o dedo lá na ferida. E Judas quer dizer o falso louvor, que é o significado de Judas Iscariote. Tomé é aquele que duvida, ou aquele que acredita só no que vê. E aí completa os 12 nomes. Então é fácil você entender o altar de Deus. Por que Deus chamou Judas? Se Judas quer dizer aquele que trai. Porque Deus quis falar que o cristão tem que tomar cuidado. É melhor você morrer com Cristo do que trair. É você falar, não vou negar Jesus nunca. Porque a pessoa nega Jesus qualquer hora. Ele não fala de Jesus para o parente, no trabalho, na fila do banco. Está negando Jesus, está traindo ele. Mas em toda oportunidade, você tem que declarar: Jesus, eu prefiro ser envergonhado, a pessoa ri de mim, mas eu vou falar do Evangelho. Não traia, não venda Jesus, não se corrompa, que é a corrupção. Como também a palavra Tomé. Tomé só acredita se vê pessoalmente. Então tem muito cristão que fala, não acredito nessas visões de igreja gloriosa, só acredito se Deus falar comigo. Tem cristão que fala, só acredito agora se Deus falar comigo também, se eu ver, e se eu ver o céu aberto, aí eu vou acreditar em Deus. Então é Tomé. Isso aí destrói o altar de Deus. Mas se a pessoa falar, Deus, vendo ou não vendo, eu sei que meu Redentor existe, vou servi-lo com amor e alegria, mesmo que eu não tive nenhuma visão de Deus, mas eu creio na sua palavra, eu creio nas escrituras, eu creio na sua verdade. Não é o que eu vejo, não é o que eu sinto, é o que a palavra declara. A fé é isso, é você declarar a palavra, mesmo que a cabeça está pensando uma coisa, mesmo que o médico falou outra, você crê na palavra. Não seja como Tomé, que só acredita no que vê, mas declare a palavra, senão o altar não funciona. Não negue Jesus em momento nenhum.
esteja falando de Jesus em qualquer lugar, no emprego, no trabalho, na escola, em qualquer área, senão você vai acabar negando Jesus, vai acabar vendendo ele, se corrompendo, traindo. Então aí você nota que os 12 nomes compõem as 12 pedras para o nosso aperfeiçoamento. Não que temos que ser igual a Judas, não, mas o princípio que Deus requer de obediência, de sinceridade, de crer na palavra, não viver por sentimento, de ser uma pessoa que se deixa esmagar, como representa Tiago. Por isso nós deixamos esses últimos nomes para o final, que é os nomes que apontam para o confronto. Os primeiros nomes apontam para os sentimentos. Não foi falar de Natanael? Volte lá. Sem dolo, sem malícia. Os 4 primeiros nomes, confrontos sentimentais. Depois os outros 4 nomes, os nomes que apontam para a pessoa agradar a Deus. Veja Levi, é sim, sim, não, não. Obedece a Deus e pronto, não tem que ficar falando, batendo boca, comentando. O cristão, ele agrada ao Pai, mas também o cristão combate o inimigo e a carne. É o que aponta para os nomes dos traidores, ou dos que negaram Jesus, ou dos que nem acreditou que ele ressuscitou. Então não foi à toa que os nomes foram chamados, foi para mostrar que o altar tem que estar preparado para Deus, e quando o altar está preparado, começa a cair fogo no altar. Então sempre nós oramos: ó Deus, quando vai ter avivamento? Quando o ímpio vai converter mesmo? Porque tem igreja pregando de todo lado, mas ainda não é avivamento. Mas enquanto o altar não está completo, ainda prega, faz eventos, chama cantor, faz campanhas, e muitas até ilude as pessoas. É o evangelho sendo pregado, mas ainda não é o avivamento. E Jesus só volta, o grande mistério de Deus, Jesus só volta quando o altar da igreja estiver preparado, completo. Não tem outra maneira. Se Jesus voltar hoje, o altar dos corações está incompleto, estão servindo a Deus, mas está incompleto. Mas quando Jesus voltar, ele vai encontrar o altar completo. A unção vem lá do céu, para todos dizer só o Senhor é Deus. Por isso que vai falar por que jogou água 2 vezes no altar. Aí você vai ver uma revelação misteriosa da volta do Senhor, que tem muito a ver com o altar reparado, que vai ser ao longo dessa semana, completando com o aniversário da Igreja Gloriosa. Mas precisamos completar hoje as 12 pedras. Como que está o altar na sua vida? Na minha, na sua? Por que muitos desistem, não vêm ou não dão crédito? Porque muitos desistem. É a igreja que está errada? Não, porque o altar de cada um é você que tem que construir com Deus. A unção de Elias, não tem jeito de eu construir o seu altar. Elias construiu o altar lá no Velho Testamento, Jesus chamou os 12 para ser a base. Agora cada um é igreja, e o altar de Deus você que tem que construir. Não é você com sua esposa, não é você com seu filho, não é você com a presidenta, de maneira alguma. É você com Deus. E fala: Espírito Santo, fale comigo, eu quero a unção de Elias. Me mostre onde está uma pedra fora do lugar, qual pedra que está faltando. O altar já está preparado, e ao longo da semana você vai saber qual que era o formato do altar. Por enquanto estamos falando dos 12 nomes, mas o altar de Deus no tempo de Elias tinha um formato sobrenatural, que é uma parte da visão que Deus mostrou, um mistério de Deus, que eu já relatei para muitos líderes, e muitos falam: não, isso aí é só uma visão que teve, é um sonho, não há significado. Mas tem. Deus mostrou uma revelação nessa passagem de Reis, do formato do altar, que é algo que tem que estar dentro do nosso espírito de forma espiritual. E quando então o altar está preparado, vem avivamento. Então estamos quase completando as etapas da visão de Deus. Veja bem que a visão não foi pregada no mês, no ano. Já vamos para a 3ª etapa, ao longo do tempo, pregando a mensagem gloriosa do Senhor. É a visão sobrenatural, e quando completa, ninguém segura mais. Mas quando Elias repara o altar, cai fogo no altar, mas vem um contra-ataque de Jezabel. É o que Deus alertou. O contra-ataque é para matar o profeta, para não deixar cair fogo mais no altar, para o inimigo tentar prevalecer. Elias se desespera, ele se esconde numa caverna, mas Deus fala: Elias, não ficou só você,
guardei 7.000 remanescentes. 7 é o número de Deus, da perfeição, que não se contaminaram. O altar daqueles homens estava propício para Deus. Então é dessa maneira. Deus tem fiéis em muitos locais, que vai tornando igreja gloriosa, um avivamento sobrenatural. Mas que você esteja no número dos remanescentes. Mas como está o seu altar? Então hoje completamos as 12 pedras. Então veja que priorizou as pedras que focavam os sentimentos e o que harmonizava a Deus. Os últimos, alguns nomes se repetem, porque é o confronto contra Satanás, contra a carne. Por isso que fala de Judas, fala de Tiago, fala e também de Tomé, que aponta para esses princípios que temos que vencer grandemente. E eles são os últimos nomes. Por que Deus deixou esses últimos nomes? É um segredo, é um mistério de Deus. Porque a pessoa que vai vencendo o dolo, a pessoa que vai só falando que é sim ou não e não tem procedência maligna, a pessoa que é animado e desejoso, que dá a vida pelo Evangelho, com certeza que vai aperfeiçoando. Logo essa pessoa não vai ter dúvida nenhuma. Logo essa pessoa nunca pensa em trair a obra de Deus. Logo essa pessoa sempre vai viver por fé e vai ter o altar preparado. Então a visão do altar é para nós hoje. A unção de Elias é a unção que o Espírito de Deus vai te trazer o altar reparado. Então sempre você fala, ó Deus, que a unção de Elias, que aponta para a igreja, manifeste em mim. Que eu possa pegar essas pedras e ter elas no meu coração, o altar reparado, para cair fogo no altar. Se não tiver caindo fogo no altar, a obra continua, mas você sempre vai notar uma dessas coisas. De uma hora para outra vem malícia no coração, começa a ver a irmã, ver o irmão, dolo, malícia, desejar o que não é seu, desejar o mal, ou vai trair, ou vai usar de engano, ou vai desanimar, ou a pessoa desiste da obra de Deus, não dá nem satisfação. Aí fere o princípio de André, ou o princípio de Filipe. É o que mais ocorre. Então quando você vê a pessoa sai, trai, é porque o altar dele está quebrado. Não é a igreja que está ruim, não é o bispo que não está pregando, não é Deus que não deu a visão. É porque a pessoa é mesquinha mesmo, não quer a unção de Elias, não quer reparar o altar. Ele quer as coisas, mas não quer o altar propício para Deus. Mas Deus tem o seu remanescente. Então essa parte inicial da unção de Elias. A segunda parte primordial segue amanhã até no aniversário do ministério. Então as palmas bem forte para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então fique de pé. Vamos então orar a Deus agora. Os obreiros, pastores, obreiros, evangelistas, diáconos, diaconisas, vêm preparar a mesa e vamos orar em nome do Senhor. A última Santa Ceia do ano, de renovar o voto com o Senhor, de aguardar a volta de Cristo, de renovar a aliança com o Senhor, de renovar a visão gloriosa do Senhor. É a última Santa Ceia e cada vez o tempo se aproxima. O tempo cada vez está piorando, o tempo cada vez está tornando ruim em todas as áreas, mas na volta do Senhor, a igreja que torna gloriosa será arrebatada. Então comece a glorificar a Deus, orar ao Senhor, fale, ó Deus, nessa Santa Ceia, eu faço um voto de ter o princípio de Elias, de reparar o altar de Deus. Me mostra, Pai, as 12 pedras, que eu tenho o altar completo para Deus no meu coração. Glorifica a Deus, ore a Deus, exalte ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua voz, de todo o teu empenho, de todo o teu sentimento, de todo o teu ser. Glória, glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus, exaltado o nome do Senhor eterno, bendito o nome do Deus vivo. Pai querido, olha para o altar de cada um de nós, ó Pai. Senhor, o primeiro princípio dos sentimentos foi chamar Natanael, Bartolomeu, homem sem dolo, sem malícia. Deus de amor, tira isso de nós, Pai. Não deixes ter no nosso coração jamais. Tire isso do irmão, da irmã, Pai. Não há como o altar funcionar se não tiver o princípio de Natanael. Tenha misericórdia, ó Deus querido, ó Deus amado.
pessoas cheias de ânimo, de disposição, que dão a vida pelo Evangelho. O princípio de André, Senhor, o princípio de Mateus, que era Levi, de só ouvir a voz de Deus e largar o mal, e só obedecer ao Pai, e sempre declarar sim ou não, e não alarmar, não trazer mais dano, e não espalhar o mal. O que passa do sim ou do não é de procedência diabólica. Aquele que é fiel, ele não usa o nome de ninguém em lugar nenhum, se a pessoa não estiver presente. Ele não espalha o mal, ele é sem dolo, sem malícia, fiel, só declara o que edifica, dedicado. Pedro também declara o aperfeiçoamento da fé. Louvado o nome do Senhor. Não há traição, não há engano, não há dolo, e a pessoa reage ao problema como o verme que é esmagado, e não como uma serpente satânica que lança veneno para matar, de maneira alguma. Louvado o nome de Jesus. O altar reparado, Pai. Há muito tu deu a visão das 12 pedras, Pai querido, Pai amado, e o altar reparado nos corações. A igreja torne realmente santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Senhor, estamos caminhando para um mover gigantesco, Pai. Que ninguém esmoreça, que ninguém desista, que ninguém se perturbe por Jezabel, que é o espírito demoníaco que quer matar o avivamento, que quer perseguir o fiel, que quer causar dano aos santos de Deus. Mas Deus tem os seus remanescentes, e ninguém impedirá o mover de Deus. Confirma, Pai, tão grande avivamento sobre todos os presentes, sobre esta obra, sobre este santo ministério. Ó Pai, aviva a esta obra, a todos os presentes, a todos que congregam, a todos que têm vindo, a todos, ó Pai, que têm tido desejo realmente do dia do Senhor que se aproxima. Louvado o nome do Senhor. Pai, nos ajuda a participar dignamente da última santa ceia, do corpo e do sangue de Cristo, dignamente. Louvado o nome do Senhor. Renovamos a aliança contigo, queremos o altar reparado, Pai, todo dia o altar propício para Deus, que todos façam voto de santidade. Louvado o nome de Jesus. Pai, está entregue a Ti esta última santa ceia do ano, para realmente termos o altar propício para Deus. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pai, tenha misericórdia, ó Deus amado. Aquele que sai ou trai, usa de engano, é porque a pessoa não quer nunca a unção de Elias, não quer nunca reparar o altar. Ele quer viver com o altar caído, destruído, e nunca vai cair fogo no altar. Pode ir para qualquer lugar que vai ficar deficiente. E se Jesus voltar, não vai participar nunca do arrebatamento, porque o arrebatamento tem a ver com o altar reparado para Deus. Bendito o nome de Jesus. Vida abundante.